E aí, pessoal, vamos fazer aqui o exercício 5.7 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA, da USP. Então, nesse exercício, ele começa assim, ó, ele fala que a companhia Lagoas utiliza o método da média ponderada móvel para o controle de seus estoques. Ele apresentou o movimento a seguir na sua ficha de estoque de janeiro, né? Então, ele deu aqui uma ficha de estoque, como você pode perceber, ela está incompleta, né? E aí ele fala assim, ó, o estoque inicial estava constituído por 100 unidades a 2.000 e 150 unidades, 100 unidades a 2.000 e 150 unidades a 1.800. E fala que as vendas foram realizadas a R$ 4.000, né, a unidade. Aí ele pede para o quê? Para você completar a ficha de estoque pelo método indicado anteriormente, ou seja, aqui ó, pela média ponderada móvel, tá ok? Aí ele fala para você refazer a movimentação utilizando o método do PEPS, ou seja, o FIFO, né? Indicando, ele pede o custo das mercadorias vendidas, o lucro bruto, o custo da mercadoria vendidas pelo PEPS e o lucro bruto pelo PEPS. E aqui as respostas, tá ok? Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu peguei essa ficha aqui e joguei aqui no Excel. Então, ela está aqui, ó. Então, primeiramente, ele me falou assim, ó, que o estoque inicial aqui, ó, estoque inicial nessa linha, ó. Eu coloquei aqui, ó, ele me fala que foi 100 unidades a 2.000 e 150 unidades a 1.800. Então, eu sei que no total eu tenho 250 unidades. E o custo total, quanto que é, ó? Vou fazer aqui do lado para você, ó. Então, ficou 100 unidades a 2.000, então 100 vezes 2.000. E depois, ó, 150 unidades a 1.800, 270. Eu somei os dois, ó, 470 mil. E joguei aqui, tá ok? Sem segredos, então, esse é o estoque inicial. Então, aqui, ó, na primeira linha, a primeira linha faz daqui, né, que é o estoque inicial. Nessa segunda, ele apresenta aqui, ó, ele fala que foi o que? Uma venda aqui, ó. Ele fala aqui, ó, venda, compra, venda, compra. Então, aqui ele vendeu quantas unidades? 120 unidades. A que preço? Então, a que preço eu não sei, ó, ele não colocou aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai calcular, já que estamos falando de média móvel, média ponderada móvel, nós vamos pegar o custo e dividir pela quantidade. Então, eu achei o custo unitário do meu estoque. E aqui, ó, já que eu estou vendendo 120 unidades, eu vou vender ele aqui, ó, que custo que eu vou marcar na minha ficha? 1.880, tá ok? E o custo total multiplica um pelo outro. Então, no meu saldo final, eu fiquei com o quê? 250 menos 120. E o meu custo total é 470 menos 225 e 600. Aí eu vou ver que meu custo unitário, tá aqui, ó, não se alterou, tá ok? Depois ele fala que, ó, houve uma compra de 80. Só que houve uma compra de 80 e aí eu não sei qual o custo que ele pagou, qual foi o preço inicial que ele pagou aqui, ó. Qual foi o custo unitário que ele pagou? Eu só sei que ele comprou 80 e que aqui, ó, que o custo total aqui dessa compra, o custo total foi 420 mil. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e dividir, ó. Deu 2.000 a unidade. Como que a gente poderia fazer aqui, ó, para achar aqui, ó, esse custo, o custo total ou o custo unitário? A gente sabe que aqui, ó, esse custo nessa compra, ó, o custo total ele vai ser o quê? Vai ser o custo total que eu tenho menos essa diferença aqui anterior, certo? Então aqui, ó, esse vai ser o meu custo total dessa compra. Aqui, ó, 175 e 600. Você concorda comigo? Que esse daqui, ó, é o custo anterior que eu tenho, é esse anterior com mais esse daqui que eu não sabia. Então, se eu pegar esse e tirar esse daqui de cima, eu acho esse daqui, certo? Então, por qual valor que eu comprei? Comprei por 2.195. Depois aqui, ó, eu tive uma venda. Eu vendi quantas aqui, ó? Eu tenho um estoque, ó, de 210. No final eu fiquei com 70. Então, ó, se eu tinha 210 e no final eu fiquei com 70, quantas unidades que eu vendi? Eu vendi o quê? 210 menos 70, certo? 140.
Aqui preço. Sempre é o último preço aqui na minha ficha de estoque. Então, multiplica um pelo outro. Quanto que ficou de saldo final? 420 menos 280. E o meu preço unitário está aqui, ó, 2.000. Depois aqui, ó, eu tive uma outra compra. Comprei 130. Comprei 130. E eu sei que o meu custo final, meu saldo final do meu estoque é 426. Então vamos ver qual que foi o meu custo total. Então eu faço aqui, ó, 426 menos o meu saldo anterior, 286. Quanto custou cada unidade? Só dividir, 2.200. Tá ok? Então aqui, ó, minha quantidade vai ser 70 mais 130. E cada unidade vale 2.130. Certo? E por último eu tive uma venda aqui, ó, de 150 unidades. A que preço na minha ficha de estoque? 2.130. Então, multiplica um pelo outro e saldo final 200 menos 150. Meu saldo final aqui, ó, minha valorização do estoque, 106.500. E divido um pelo outro para ver o custo unitário. Tá ok? Então, esse daqui foi a minha média ponderada móvel. Aqui ele me fala assim, ó, ele quer saber como que é o CMV pela média ponderada móvel. O que é o CMV? O CMV é todas essas saídas aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, uma soma, ó. Eu vou somar tudo que saiu. Esse daqui vai ser o meu CMV. Então o item A, o CMV vai ser igual aqui, ó, 825.100. Aqui ficou um zero a mais aqui, ó, 825.100 aqui, ó. Esse é o meu CMV. Peraí, deixa eu colocar ele aqui de preto, eu vou pintar ele de amarelo aqui, ó. O item B. O item B, ele pede o que? O lucro bruto pela média ponderada móvel. Como é que eu vou achar o meu lucro bruto? O lucro bruto, ele é o que? É receita menos despesa. Certo? Qual que é a minha receita? Vamos lá. A minha receita, ele fala aqui, ó, no meu enunciado, ó. Olha lá, ele falou, as vendas foram realizadas a R$4.000 pela unidade. Então, quantas vendas que eu fiz aqui, ó? Tá aqui, ó, nas saídas, ó. Quantas vendas que eu fiz aqui, ó? 410. Então, minha receita vai ser o que? 410 vezes 4.000. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Aqui, ó, 1.600.000. E a minha despesa, quem que é? É o custo da mercadoria vendida. Quem que é o CMV? Tá aqui, ó. Fizemos no item A. Então, meu lucro bruto vai ser o que? Receita menos despesa. 814.900. Tá ok? Então, esse daqui foi pela média ponderada móvel. Então, vou colocar aqui, ó, ficha inicial, média ponderada móvel. Agora ele me pede um pelo Pepsi. Então, ó, eu vou duplicar aqui a planilha e vou colocar aqui, ó, pelo Pepsi. Pelo Pepsi. Então, vamos lá, vamos refazer aqui, ó. Então, deixa eu só colocar aqui as mesmas informações que ele tinha me dado. Vamos começar aqui, ó, desde o começo. Aqui eu tenho 250. Aqui, ó, é só o 120, né? Só um minutinho que a gente já vai arrumando aqui, ó. Vamos fazendo aqui na hora. Aqui eu não tenho essas informações.
E por último aqui eu não tenho isso daqui. Bom, então tá lá. Então agora nós vamos fazer pelo Pepsi, certo? O que significa Pepsi? Primeiro que entrou é o primeiro que vai sair, tá ok? Então vamos lá. No estoque inicial a gente já viu que eu tenho 250 unidades a 470, né? Ah, mas espera aí, deixa eu... Vamos lá, vamos fazer direitinho aqui que no Pepsi ele influencia. Bom, no estoque inicial você tem 100 unidades ao custo unitário de 2.000, que vai te dar isso daqui. E 150 unidades ao custo de 1.800. Tá? Pronto, então aqui ó, esse é o nosso estoque inicial, tá ok? Bom, então esse é o nosso estoque inicial. Então aqui ele falou que ele fez uma venda de 120 unidades. Mas olha, como que ele vendeu 120 unidades? Ele vendeu, é o primeiro que entra, né? Não é isso? É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então aqui ó, vou abrir mais uma linha para colocar aqui ó, a nossa venda. Então ele vendeu 120 unidades, mas eu posso deixar só esse 120? Não, eu preciso colocar aqui ó, o primeiro que entrou, 100, é o primeiro que vai sair, certo? E como foi 120, vou colocar mais 20 unidades ao custo de 1.800. Então qual que foi o saldo final? 150 menos 20 ao preço de 1.800 e multipliquei um pelo outro. Esse é o meu saldo final. Aí depois ele falou que houve uma compra. Então, vou colocar mais uma linha aqui. Houve uma compra por 80, certo? Bom, mas qual que foi o valor dessa compra por 80? A gente já viu aqui, ó, ele comprou 80 e ficou com 200. Aqui eu apaguei a informação. Aqui ficou 420 mil, né? Então aqui, ó, se eu comprei 80 e o meu saldo final ficou 420 mil. Como que eu acho o custo total da minha compra? Eu vou pegar o saldo final e tirar do meu estoque que eu tinha antes. Então, 186 mil. Qual que é o custo unitário dessa compra? 2.325. Deixa eu ver se está certo aqui. Só um minutinho aí, galera. Tô dando uma conferida aqui. Pera aí que tá dando errado aqui, galera. Só um minuto. Bom, galera, tá dando uma olhada aqui, ó. Nesse custo unitário aqui, o livro ele está considerando aqui, ó, como desse mesmo da média móvel ponderada. Então ele está considerando aqui, ó, que foi 175 e 600, tá? Então aqui nós vamos dividir um pelo outro e vamos chegar nesse valor de 2.195. Então aqui eu tive uma compra de 210, sendo que foram 130, né, a 1.800. E sendo que teve mais 80 a 2.195. E 600, tá?
Depois teve uma venda aqui, ó. Depois é que eu tive essa venda, ó, só me sobrou 70 unidades. Para me ter me sobrar, eu tinha aqui, ó, 210 unidades. Para ter me sobrado só 70, o que eu tive que fazer, ó? Eu tenho que vender, mais 140 unidades, certo? Porque aqui, ó, eu tenho 210, me sobrou 70. Então eu tenho que vender 140 unidades. Então, vamos abrir mais uma linha aqui. Então aqui, ó, nessa venda, eu preciso vender 140. Então o primeiro que entrou, 130, ao custo de 1.800. E 10 unidades ao custo de 2.195. E vai me sobrar quantas unidades? Aqui, ó, 80 menos 10, que vai dar 70, ao preço de 2.195. Certo? Depois aqui, ó, eu tive uma outra compra aqui, ó. Aqui vamos selecionar. Eu tive uma outra compra de 130 unidades. E aqui ele vai considerar também aqui, ó, o mesmo valor aqui, ó, de 2.200. Então eu comprei, vamos colocar esse valor aqui embaixo. Eu comprei aqui, ó, pode olhar na tabela da média ponderada móvel, a compra foi no valor de 2.200. Então, 2.200, 130 vezes 2.200. Fiquei com um saldo de 70, né? A este preço. Bom, então voltando aqui, pessoal, aqui eu tive uma compra de 130, né? Aí a gente calculou aqui. Então, como eu comprei aqui, eu vou comprar, tive aqui a venda. Tá, eu tive a venda de 70, comprei mais 130 e vou ter que ficar aqui, ó, com esse saldo aqui. 130 com este preço e 1 vezes o outro. E depois, por último aqui, a gente vai ter mais uma venda de 150. Então aqui é o primeiro que entrou, o último que saiu. Então vai sair 150. Então vai sair a 70 neste valor. E depois tem que sair 80 neste valor. E o saldo vai ficar 130 menos 80 nesse valor aqui. Certo? Então, vamos ver aqui então. Então aqui, ó, o CMV. O CMV é tudo que saiu. Então é a soma de todas as saídas. Então aqui, ó, o CMV a gente vai colocar aqui, ó, esse era do exercício anterior, então vai ficar 281.600, certo? 281.600. E depois ele pede o lucro bruto, que é a receita menos despesa. Então a receita foi de 1.640, a mesma coisa do exercício anterior, pela média móvel ponderada. E o CMV a gente calculou aqui. Então o lucro bruto é o que? Receita menos despesa, que dá 818.400. Tá certo? Então esse daí foi o exercício 5.7, bem tranquilo aí.
Qualquer dúvida é só colocar aí nas perguntas do canal que a gente vai estar sempre tentando te ajudar. Valeu, até o próximo exercício.